Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Verso 12. É o texto que fala sobre a disputa de Davi com Golias, mas nós não vamos frisar isso não. Nós só iremos até um ponto aqui para ressaltar o seguinte tema: o grande valor das pequenas coisas diante de Deus. Verso 12. Ora, Davi era o filho de um homem efrateu, de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, este homem já era velho e avançado em idade entre os homens. Os 3 mais velhos de Jessé tinham seguido a Saul à guerra. Eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito; o segundo, Abinadab; o terceiro, Samá. Davi era o mais moço. Os 3 maiores seguiram a Saul. Mas Davi ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegando-se, pois, o filisteu pela manhã, à tarde, apresentou-se por 40 dias. Disse então Jessé a Davi, seu filho: toma agora para os teus irmãos uma efa deste grão tostado e estes 10 pães, corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao seu comandante de 1000, e verás como passam os teus irmãos, e trarás notícias deles. Ora, estavam Saul e eles, e todos os homens de Israel no vale de Elá, pelejando contra os filisteus. Então Davi se levantou de madrugada, deixando as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao arraial junto do exército, e estava saindo em ordem de batalha, e dava gritos de guerra. Os israelitas e os filisteus se punham em ordem de batalha, fileira contra fileira. E Davi, deixando na mão do guarda da bagagem a carga que trouxera, correu às fileiras. Chegando, perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Enquanto ainda falava com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus o campeão, cujo nome era Golias, o filisteu de Gade, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. E todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, tomados de pavor. Diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para desafiar Israel. Ao homem, pois, que o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que se achavam perto dele, dizendo: que se fará o homem que matar esse filisteu e tirar a afronta sobre Israel? Pois quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu aquela palavra, dizendo: assim se fará ao homem que o matar. Eliabe, seu irmão mais velho, ouviu quando falava aqueles homens, pelo que lhe acendeu a ira contra Davi, e disse: por que deixastes aqui
E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, pois descestes para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? Amém. Só Davi. Vamos orar. Feche os teus olhos. Vamos invocar o nome de Deus e suplicar ao Deus vivo a palavra dele nesta noite, que venha e que penetre no nosso coração tão carente, tão necessitado, tão seco. Embora haja chuva lá fora, muitos de nós estamos com o nosso ser sequíssimo e necessitamos muito da palavra de Deus nesta noite. Pai querido, nós estamos na tua presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a clamar o nome de Jesus. Esse nome tem poder sobre a sua vida. Quando você fala, você expressa com fé toda a ação de operação do mal e de influências que não procedem de Deus saem correndo da sua vida. Clame o nome de Jesus. Você consegue clamar? O nome de Jesus. O nome de Jesus. Oh, recalavrini bianda lavasturi, crede alavasturi alavas. Ó Deus, em nome de Jesus, nós fazemos cercar este lugar com o teu poder e com a tua autoridade. Nós estamos quebrando toda a timidez, toda a impotência, toda a dependência na fraqueza, e nós queremos expandir em ousadia agora, a ousadia de confiar no Senhor, e que nesta noite haja libertação da vida. Nós queremos, Deus amado, aprender com a tua palavra, sermos movidos pelo teu Espírito. Ó Deus, cada um agora, eu coloco diante de ti, eu peço que os teus anjos adentrem a este lugar, neste exato momento. Cerque este lugar, toda ação do mal que acompanha, todo espírito do mal que perturba, que angustia, que entristece, que magoa. Deus, nós repreendemos no nome de Jesus. Fala comigo, o nome de Jesus. O nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Estava orando com uma jovem e ela, quando eu pedi que ela falasse o nome de Jesus, e quando ela travava assim, não conseguia se expressar, e é uma opressão. Isso também acontece na nossa realidade. De repente você está tão petrificado, de repente o homem, a mulher está tão assim, frio, que não consegue se expressar. No mundo espiritual, a questão da palavra e a sua expressão, quando ela se torna um som, tem uma capacidade enorme de vencer e de atingir toda e qualquer ação maligna, quando esta palavra ela é utilizada como modelo pela palavra de Deus. Quando nós expressamos na palavra a importância da confissão audível, ela é fundamental na nossa caminhada. Queridos, eu estou aqui focando a questão do valor das pequenas coisas. Porque geralmente nós temos uma tendência à megalomania, à sofisticação, isto é, nós almejamos coisas grandes, nós pensamos e nos
impressionamos com grandes obras, nos envolve o coração movimentos que expressam assim multidões de pessoas. Nós somos seres que nos impressionamos muito com o número, com o tamanho, com o volume, com repercussão das coisas. O grande, ele sempre atrai a nossa atenção, estimula os nossos desejos e nos leva no nosso ego a cobiçar, e até a soberba. O ser humano tem a tendência e desejo de tê-lo. Tanto é que os meios de comunicação se centralizam nisso, no ego humano, na expressão do desejo humano. E os nossos desejos, eles são metafísicos, isto é, eles são influenciáveis no mundo em que nós estamos vivendo, nas vozes que nós ouvimos. E nós temos desejos dos mais variados, até desejo de morte visita o nosso coração, tanto a própria morte como a morte de outras pessoas. Nós temos desejos ruins dentro da alma, e nós não sabemos muitas vezes o porquê disso, mas há uma influência, queridos, externa, que projeta aquilo dentro de nós, ou nós ficamos entusiasmadíssimos com o grande, ou nós ficamos assim humilhados e revoltados quando alguém transparece alguma coisa ou apresenta alguma coisa. Então é muito comum o homem se sente como que revoltado com o progresso daquela pessoa. Nós estamos realmente com essas tendências, e normalmente quando a gente olha e tem uma visão da grandeza, nós estamos de fato enganados na maioria das vezes, porque aquilo não é exatamente aquilo que nós estamos vendo. Então, na palavra de Deus, através deste texto, nós vamos perceber o mover do Espírito Santo para compreendermos o plano de Deus sobre a nossa própria vida. E é muito interessante, queridos, esse texto de Davi. Davi, o caçula de 8 irmãos. Davi, o menino. Davi, o entregador de recados. Davi é aquele que faz aqueles trabalhos corriqueiros de levar, de ir ao banco que nós temos, como é chamado hoje? Office. A pessoa fala assim: eu entrei nessa empresa como office boy. Então nós já vamos entender que ele entrou no mais baixo nível ali do empregador, office boy. E é interessante aqui que os importantes aqui, na verdade, eram os seus irmãos, principalmente os 3 irmãos. Eram desenvolvidos, eram homens acostumados à guerra, à batalha, ao combate. Eram homens que tinham valor diante do pai, Jessé. Todavia é enviado ali para a função de um menino. E quando ele chega ali, naquela situação que estava ali o povo de Israel sendo atingido naquele desafio que a nação de Israel estava tendo a apresentação, ele via algo que ninguém dos milhares de soldados e de homens valentes viu. Ele se sentiu afrontado pelo desafio daquele gigante. A Bíblia diz, aqui nós lemos, que o gigante, quando aparecia, os homens saíam aterrorizados. Por quê?
Porque o costume da época era um representante de cada nação guerrear, fazer uma peleja antes, para que a guerra pudesse ter menos perda, e aquele que vencesse ganhava a batalha, a guerra. Há tempos atrás teve um filme e apresentou exatamente isso, esse momento da peleja. Então aquele enorme homem, outro dia eu estava observando uma reportagem mostrando, eu não me lembro onde eu li, mas eu vi as fotos que encontraram de gigantes, impressionante, cabeça desse tamanho assim. E foi encontrado muitos túmulos com esqueletos de gigantes imensos. Realmente existiam esses gigantes, não é uma história da carochinha. E naquele exato momento, quando o povo teve a visão da impossibilidade, e eram guerreiros treinados e habilitados à guerra, Davi estava em comunhão com Deus, que era um menino, que era alguém que aos olhos dos outros indefeso, ele teve uma reação completamente diferente na sua mente. Olha a necessidade de nós termos uma ligação com o único Deus verdadeiro. Ele viu de uma outra forma, ele disse: mas quem é esse filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E quando ele se expressa nas suas palavras, esta ação de revolta mesmo, isso aí já é um processo de Deus na vida dele. Quando ele não aceita aquela situação e não se vê, não se enxerga como forte, mas vê o poderio de Deus e vê a força de Deus naquele exato momento. Então ele compara aquele desafiante ao Deus Todo-Poderoso e diz: quem é esse camarada? Que força ele tem, que vigor ele tem, que autoridade ele tem, que destreza ele tem para fazer e para humilhar o povo do Senhor. Os seus irmãos ficam revoltados com ele. Eliabe, o primogênito aqui, eu li aqui para você ver, ele dá uma chamada tão forte, e daí, o irmão mais velho, ele ficou iradíssimo contra Davi, e disse: olha que humilhação que ele faz ao seu irmão, por que descestes aqui, a quem deixastes aquelas poucas ovelhas do deserto? Quem é você, meu irmão? Você é um pastorzinho de nada que pastoreia poucas ovelhas. Você é um pastorzinho insignificante. E ele disse mais: você é presunçoso, eu conheço, você é maldoso de coração, eu sei. E você veio aqui só para apreciar, para ver a peleja. Você está provocando isso. Queridos, o reino de Deus, ele se estabelece de forma diferente. E nós precisamos aprender este segmento para não ficarmos como bobinhos. Você já viu quem joga futebol? Tem uma brincadeira que eles fazem, o bobinho. Bobinho é o seguinte: você pega a bola, vocês conhecem, né? Todo mundo conhece, não precisa ensinar. Embora eu não tentei muito ser jogador de futebol, mas não consegui porque eu não era bom. Eu ficava muito triste, porque os meus amigos, muitos deles eram bons de bola. Eu me senti envergonhado de ficar jogando ali no meio deles. A única vantagem que eu tinha é que eu me arrumava direitinho. Meu pai me dava uniforme assim, de time, né? Eu punha camisa do Flamengo, calção branco, meia do Flamengo, que chute. Quem lembra do que chute? E ficava ali. Normalmente quem me via, eu pegava a bola assim, conseguia dar uns 3 balãozinhos e ficava quieto. E a pessoa então se não me conhecia,
convocavam rapidamente, me escolhiam, mas uma vez só, depois não escolhia mais. Bobinho é uma brincadeira, é o seguinte, que pega a bola, e um é o bobinho, então fica 3, 4, 5, 6, 7, 8, e daí o bobinho, a pessoa dá a bola, o bobinho corre, e ela tipo, passa para outra, passa para outra, passa. De repente na nossa vida espiritual a gente fica correndo, a gente fica bobinho. Nós precisamos aprender como a palavra de Deus ela é verdadeira, genuína e poderosa. Hoje eu tive o privilégio de almoçar na casa do nosso irmão Leôncio e a sua esposa Hilda. Uma comida maravilhosa, mas eu não consegui prová-los tudo porque eu fiquei no arroz e feijão. Então você chegar numa casa, for comer que o arroz e o feijão ultrapassa em sabor todos os outros alimentos, então você pode saber que a pessoa cozinha muito bem. Amém? Todo mundo fala anima, meu irmão. Dá uma animadinha nele. Fala com o papai, anima, meu irmão. Aleluia. Hoje ele está animado. Queridos, é interessante o que a irmã Hilda falou na conversa, sabedoria. Ela disse o seguinte, que ela ouviu alguém dizer, uma coisa que ela falou o seguinte: de repente na igreja, ou numa reunião, a gente fala que Jesus está ali, e cita o texto bíblico de Jesus: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ela estava dizendo, isso não vale muita coisa, porque o povo não dá muito crédito à palavra. Mas começar um movimento ali de oração, e de repente o povo, e você tiver uma palavra profética ali dizendo, eu estou aqui, aí o povo fica feliz. Queridos, nós precisamos aprender a voltar o nosso coração para a palavra. Não há acontecimento em nenhum lugar que vai mudar a tua vida. É a palavra de Deus, e crer na palavra de Deus que você vai perceber um desenvolvimento, que é o desenvolvimento próprio. Pequenas coisas, grandes coisas, pequeno valor, grande valor. Então como funciona o reino de Deus? O reino de Deus foi estabelecido pelo Senhor Jesus aqui na face da terra. Como que funciona esse processo? A Bíblia diz, Zacarias profetizando, Deus falando, Zacarias 4:6, não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Fala comigo. Eu reconheço que não é pela força humana, nem pelo poder da mente humana, mas é pelo Espírito do Senhor, o Senhor dos Exércitos. É interessante esse texto, porque o profeta Zacarias, aqui eu estou citando uma frase, mas ele se vê confrontado com um monte muito grande. Ele está tendo uma visão e ele vê um monte aqui que está estampado sobre o seu rosto, e ali aquela montanha está diante dele. E daí quando ele começa a olhar, Deus começa a falar com ele. E o que Deus está falando com ele? Deus está dizendo, Zacarias, não por força, nem por poder. Tarefas sobre-humanas requer forças sobre-humanas. Eu vou cumprir, eu vou fazer. Só eu posso aplainar este monte. Só eu posso fazer deste monte uma campina. Só eu posso fazer. Ele está dizendo sobre a situação que Israel está vivendo. Isso tem tudo a ver com o cumprimento da palavra de Deus sobre as nossas vidas. Os poderes dos homens são vãos, mas o verdadeiro poder está
no Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo, ele foi dado à igreja e ele está em nós, ele é o Espírito de Cristo. Você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito de Cristo. Logo, a igreja de Jesus não depende de poucos, nem depende de muitos. A igreja de Jesus depende do Espírito Santo de Deus. Diga: eu sou a igreja de Jesus. É muito interessante esta confiança, e é muito importante nós situarmos o nosso coração maravilhosamente na palavra de Deus. Levante o teu coração nesta noite e não fique preocupado, não envolvido e não distante e nem pensando em outra coisa, mas volte o seu coração para a palavra de Deus nesta noite, para que você possa entender o que verdadeiramente Deus faz e Deus realiza e Deus quer fazê-lo através da minha e da sua vida. 1 João, no capítulo 3, verso 2 diz: amados, é para você e para mim, agora somos filhos de Deus. Fala comigo: agora eu sou filho de Deus. Olha que palavra extraordinária. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Agora somos filhos, mas nós não sabemos ainda o que vamos ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois assim como é, o veremos. O que Deus está falando? Deus está dizendo que Ele nunca começa do pronto. Deus está nos dizendo que Ele trabalha em nós desde a criancinha, desde o ventre da mãe, desde lá da interioridade da criança, desde o nascimento até a fase adulta. Ele vai nos ensinando a ter paciência, a esperar, a ir devagar, a não se impressionar com quantidade e nem se impressionar com recursos humanos, como riquezas, dotes culturais, inteligência, habilidades, potencial, trabalho e força. Deus quer que nós tenhamos desde criança um entendimento da questão da qualificação moral, a necessidade que nós temos que estar diante dele. Irmãos, Deus quer que nós praticamos a palavra dele das mínimas coisas. Eu tenho ouvido e visto o resultado de muitas vidas. Uma pessoa que diz: amanhã eu vou começar a fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Não funciona. Eu tenho um colega meu, hoje pastor, e eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava vendo e soube que ele se separou da sua mulher. O menino médio, médios não passam no exame de Deus. Não sei qual é a nota que você tem nos seus exames, mas a nota de Deus é 8 para cima, senão você não vai conseguir passar. É diferente a escola de Deus. E eu me lembro, uma vez o pastor, o diretor do nosso seminário, ele me chamou e falou: Carlos Alberto, você está vendo aquele fulano? Eu disse: estou. O meu pastor falou: ele não vai dar nada na vida. Eu levei um choque, o pastor falar isso do aluno, né? E eu disse: por quê? Porque hoje, Carlos Alberto, ele não faz o que é devido. Ele falou: não ora, não lê a Bíblia e não jejua. Esse homem não vai dar nada no ministério. E de fato não deu nada. Por quê? Porque ele desprezou as pequenas coisas. Desprezou as pequenas coisas. E olha, Jeremias está dizendo: dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, informai-vos e buscai pelas praças a ver se depois de achar um homem, se pelas praças a ver se podeis achar o homem.
Se há alguém que pratica a justiça, que busca a verdade, eu perdoarei a ela. Queridos, é muito interessante essa questão da fidelidade do povo. A Bíblia diz que 8 homens entraram na arca. 3 homens, um homem e 2 mulheres, 3 pessoas se salvaram de Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então o que Deus quer é que agora, nos começos da nossa caminhada com Deus, a gente não despreze o seu plano e dê importância e preciosidade às coisas pequenas, porque Deus olha as coisas pequenas e elas são indispensáveis diante de Deus. O nosso Deus é um Deus de qualidade e quantidade, mas não é quantidade e qualidade, mas qualidade e quantidade. Fala comigo, qualidade e quantidade. Então nós temos que aprender nesta noite o grande valor das coisas pequenas. Aqueles momentos, muitas vezes enfadonhos, aqueles momentos que nós estamos plantando, chorando e não vemos resultado, aqueles momentos que nós estamos ali diante de Deus e precisamos tomar pequenas decisões, coisas pequenas mesmo. Uma vez eu viajei de carro, eu não tinha carro ainda, era solteiro, e era um carro emprestado. E eu fui ao estado de São Paulo levar um moço para uma casa de recuperação. Era uma menina bonita, nova. Eu estava muito entusiasmado com aquela menina, e de repente eu corri um pouco a mais. Nunca fui de correr, mas por isso que eu não gosto de andar devagar, porque quando eu corro, o guarda me pega, é impressionante. Aí eu corri um pouco mais, o guarda me deu uma multa. Eu peguei a multa e guardei a multa, mas a primeira reação que eu tive é de pegar e esmagar e esquecer a multa. O carro não era meu. Aí eu cheguei na minha cidade ali e fui devolver o carro. E eu estava numa luta dentro do meu coração. Para mim era uma grande coisa, conto ou não conto. Eu não sabendo como que as coisas, será que ele vai saber que nesse exato momento, daqui a um ano ou daqui a um tempo atrás, eu é que estava no carro naquele dia, que eu só fiquei com o carro no dia. Eu fiquei, mas se eu não contar? Mas a minha maior preocupação era diante de Deus. Eu tentava falar assim, encontrar alguma saída bíblica sobre isso, mas não conseguia. Uma saída teológica sobre isso. Você conhece alguma saída teológica que lhe favoreça mentir? Bem? Eu menti porque eu precisei, não deu. Então eu peguei, graças a Deus, eu falei para aquele camarada, aquele meu irmão querido, eu falei, meu irmão, você me emprestou o carro, mas eu quero te dizer uma coisa, eu levei uma multa. Ele falou, fique tranquilo, cara, é uma pessoa rica, não tem problema nenhum. Eu falei, mas pode deixar que eu vou pagar. Ele falou assim, não se preocupe, você está livre, eu pago. Eu fui, e você sabe que aquilo foi bom para mim e bom para ele, porque ele se sentiu mais seguro comigo. Ele falou, não, Carlos Alberto, ele foi sincero. Que importância nós damos às pequenas coisas. É fidelidade um pouco mesmo. É isso aqui, ó. É isso aqui, não é aquilo ali. Então como que é o processual de Deus no reino de Deus? O que nós temos que perder? Tem muita coisa a perder e tem muita coisa a ganhar, mas o que nós perdemos é infinitamente menor do que temos que ganhar. Mas esse é o processo da interioridade. Olha como é que é o reino de Deus que você está envolvido ou quer se envolver.
Jesus quando foi falar sobre este assunto. E disse de uma maneira tão linda que Jesus, na verdade, além de ter uma sabedoria extraordinária em palavras, ele tem uma poesia naquilo que fala e naquilo que falou. E ele está dizendo aqui: assemelharemos o reino de Deus. Pergunta para os discípulos: ou com que parábola o representaremos, o reino de Deus? Ele fala: é como um grão de mostarda, e quando se semeia, é menor de todas as sementes que há na terra. Tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, cria grandes ramos, de tal modo que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Olha que coisa extraordinária que Jesus está dizendo. O reino de Deus é como uma sementinha que você, é difícil até pegar aqui com 2 dedinhos, mas você semeia na terra. Então você que está vindo para o reino de Deus, ou que você está numa caminhada de 1, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ainda é pouco isso aí, é muito pouco, você ainda é uma criança no Evangelho. Mas você tem que entender que esta semente que foi produzida tem um potencial de se tornar uma grande árvore. Então ela foi semeada dentro de você, e ela é como uma semente de mostarda, diz Jesus, que uma vez semeada, ela começa a crescer. Ela começa a crescer, e crescer a tal forma que as aves do céu vêm fazer ninhos. Era uma sementinha, agora é uma grande árvore, um grão de mostarda. Se faz a maior das árvores, potencial de crescimento. O que é isso, pastor? Fidelidade no pouco. Fidelidade no pouco. Crescimento espiritual está ligado à fidelidade do pouco. Obediência, perseverança, começando do pouco. Por isso não podemos desprezar pequenos começos. Em todas as áreas da nossa vida nós não podemos desprezar o poder de Deus que está nesta semente. Você não vê, mas isto fará uma grande diferença na sua vida, extraordinária diferença. Então desprezar a fidelidade do pouco é fechar o processo de Deus na vida de uma pessoa. Deus não começa com muito. Jesus, quando orou pelos seus discípulos, em João no capítulo 17, fala comigo: Jesus orou por mim. Eu falo para você se despertar. Ele disse assim: eu rogo por eles. Olha Jesus orando: não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me tens dado. Olha que palavra extraordinária de intercessão objetiva. Ele falou: eu estou orando pela multidão, pelos milhões de pessoas e de almas que vivem no mundo. Não, eu oro por este pequeno grupo. Esse pequeno grupo era 12, que se transformou em 120. Eram 12. Eu oro por eles. Eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que tu tens me dado. Então o que Jesus está dizendo? Da multiplicação extraordinária que há com o pouco de Deus. E o pouco de Deus, queridos, é algo tremendo, e Deus manifesta a sua grandeza através de pequenas coisas. Você já viu falar da multiplicação de pães e peixes? Jesus estava ali naquela região inóspita, deserta, e daí o povo tinha que voltar. Não havia alimento para aquele povo, queridos. E ele pegou os 5 pães e 2 peixes de um menino, ergueu os olhos ao céu. Diz a Bíblia que ele abençoou aqueles 5 pães e 2 peixes. Diz a palavra que comeram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Foram contados 5.000 homens. Então você conta mulheres e conta crianças,
Ali deveria ter, no mínimo, umas 20.000 pessoas. As famílias viviam. Será que 2 pães e 2 peixes na tua mão, com a bênção de Deus, é surpreendente. Não se preocupe com a quantidade, se preocupe com a qualidade. Fala para o seu irmão, não se preocupe com a quantidade. Não sei se vocês viram uma reportagem de um homem que guardou, isso é muito comum acontecer, mas um homem que guardou dinheiro debaixo do colchão, lá no interior de Minas. A gente olha para o homem assim, ele tem a cara de sabidão, né? Daquelas risadinhas assim. Um homem viúvo, parece sem filhos, muito trabalhador, e guardou toda a vida o dinheiro debaixo do colchão e em lugares escondidos, que até ele depois esquecia. Mudou o dinheiro. Sabidão, mudou o dinheiro. Ele perdeu absolutamente tudo. Ele não tinha comunicação devida, não soube direto, mas ficou muito desconfiado de levar o dinheiro no banco, ouviu alguma coisa, mas não deu crédito, perdeu uma fortuna. Aí ele pegou o dinheiro e disse que ele ficou tão revoltado e jogou o dinheiro no rio. E o rio foi levando aquela imensidão de dinheiro. E de repente, quando ele procurava na casa, ele achava um pacote de dinheiro aqui, outro pacote de dinheiro ali, que não valia absolutamente nada. Não é por aí. Estou falando verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade está em nós sermos fiéis no pouco. Não vai faltar. Fala comigo, não vai faltar. Queridos, o valor diante de Deus está na pequena coisa aquilo que é insuficiente, aquilo que parece que você não está dando conta, ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Se tem uma coisa terrível, é uma vida desperdiçada. Muitos de vocês aqui, eu conheço a vida de praticamente quase todos, perderam anos. Tem muita gente aqui que perdeu 10 anos, 20 anos da sua vida. Foi tudo para o rio, foi perdeu tudo, foi embora. Deus quer restituir isso, mas o segredo está na fidelidade das pequenas coisas. O pequeno, isso aqui é de Deus, então eu vou dar a Deus. Mas se eu der a Deus, vai me faltar. Absolutamente. Deus quer te ensinar a lei da multiplicação do investimento do céu. Eu estou falando não só de recursos financeiros, de todas as áreas da vida, mas também de recursos financeiros. Isso é muito importante para a sua vida. Fala para o seu irmão, isso é muito importante para a sua vida. Queridos, outro ponto interessantíssimo da questão da manifestação do reino de Deus, que são os princípios básicos. Eu falei de crescimento, eu falei de manifestação de Deus, como acontece no pouco. Agora eu vou falar de proteção. Não tem jeito de errar. Não só tem a palavra de Deus que nos autoriza isso, mas tem o testemunho de milhões e milhões de fiéis sobre a terra. A proteção de quem obedece com os olhos fechados. Alguém disse, eu falei na terça-feira isso, um grande homem de Deus, ele disse, escreveu na sua Bíblia, a Bíblia falou, eu creio, está resolvido. Fala comigo, a Bíblia falou, eu creio, está tudo certo. Isaías 41, Deus fala no verso 13, 15 a 15, porque eu, o Senhor, te seguro pela mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não temas, ó bichinho de Jacó.
Não tema vós, povozinho, povinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor. O teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho novo, com dentes agudos. Os montes trilharás, e moerás os outeiros, e tornarás como uma bragana. Deus está dizendo: eu protejo aqueles que confiam na minha grandeza. Eu protejo e guio, especialmente aqueles que praticam a minha palavra. E eu começo isso da estaca zero. Você já observou que normalmente quando a pessoa se converte, isso é uma coisa comum? A gente não conta isso muito, porque vai espantar a pessoa. Mas depois que passa um tempo, a gente conta algumas coisas que a gente sabe que vai acontecer mesmo. A pessoa vem para Jesus e fica bem entusiasmada. Estou falando do verdadeiro evangelho, porque há muitos espíritos de engano. Há muitos espíritos de engano no nosso meio, para nos enganar com relação à palavra de Deus. Mas o verdadeiro evangelho é o seguinte: quando a pessoa vem ao evangelho, normalmente perde tudo que Deus não deu. É duro isso, hein? Deus lava a pessoa, Deus purifica a pessoa, retira a confiança que ela tem. Muitas daquelas coisas que aprendiam, muitas vezes não eram procedentes do Espírito de Deus. Aí Deus começa do zero, começa a ensinar aquela pessoa. Isso é um outro processo. É isto que estabelece nações, é isto que estabelece a herança verdadeira, é isto que estabelece a presença de Deus. Tudo que vem às nossas mãos precisa ser consagrado a Deus. Por isso nós dizimamos e ofertamos, porque o dinheiro que vem à nossa mão precisa ser apresentado diante de Deus. E nós somos uma igreja séria. Nós não aceitamos dinheiro de qualquer pessoa, ou fruto de qualquer lavagem. Nós entendemos da palavra e sabemos que o importante é a fidelidade no pouco. Fala para o seu irmão: o importante é a fidelidade no pouco. Então, queridos, isso é muito importante. Deus está dizendo: eu começo com você, creia, mas eu começo do zero. Creia na minha palavra. Você não precisa ficar ouvindo, irmãos. Eu não sou contra a profecia. Eu mesmo profetizo, sou um profeta desde o começo da minha conversão. Mas tem muito engano, muita coisa que é falácia. Você não precisa senão da palavra de Deus no teu coração. Você não precisa buscar lá, buscar aqui, buscar acolá. Você precisa buscar em Deus, em oração e na palavra dele, em se firmar de dia a dia, de ponto a ponto. Quantos creem assim, digam amém, Jesus. Amém. Então Deus vai operando maravilhosamente, queridos, nesta vida, no nosso ser. Então há muitas tentações, a inferioridade. Ai, será que eu vou dar conta? Esta é uma tentação que cai sobre nós, eu não vou dar conta. O desânimo, a negligência, são perigos, queridos. Perigos são muitos. Perigos dos grandes começos. Você sabia que a Bíblia reprova o começo grande? Olha o que diz a palavra: a herança que no princípio é adquirida às pressas não será abençoada no seu fim. Isto é, dinheiro que vem rapidamente, riqueza que vem apressadamente, não tem a minha bênção. Que coisa, cara! A bênção de Deus está no tratamento do caráter da pessoa, no dia a dia, no dia a dia, no dia a dia. O que aconteceu com Jesus na sua tentação?
Satanás quis encurtar o caminho. Satanás falou: olha, se você fizer isso, rapidamente você vai alcançar o alvo. Tem muita gente falando isso. E é mentira, é engano. Eu estou cansado de ver aquele chavão: a partir de hoje a sua vida jamais será a mesma. Mentira, não é verdade. As coisas de Deus não são assim. Aqui não está o verdadeiro evangelho. O espírito do evangelho é outro. É de um Deus que começa do pouco e vai nos ensinando dia a dia, através do trabalho, da fidelidade do pouco. Haverá momentos que você vai dizer, entrar em luta. Tem hora que você vai ver situações que vai fazer: eu vou ter que fazer isso. Tem hora que você vai ouvir palavras dentro de você, que é o espírito da avareza, e vai dizer: não precisa fazer isso. Mas eu vou vencer no nome de Jesus. Fala comigo: eu vou vencer. No nome de Jesus. A maior oferta que nós possamos dar. A palavra oferta muitas vezes tem a visão de esmola. Eu já estou concluindo. Esmola, Deus não precisa. Deus não precisa. Oferta, a palavra oferta, ela significa oferecer em gratidão. Esta é a palavra oferta. É um ato de louvor. É um ato de obediência, pastor? É um ato de obediência. Mas é um ato que descreve exatamente a minha confiança que o Deus da minha vida não é o dinheiro. O Deus da minha vida é o Senhor. E o temor do Senhor é o segredo. Ontem eu fui participar de uma cerimônia de um casal da nossa igreja, que comemorava 7 anos de casamento. E ali o Salmo 126. É o 126, né? Que é o Salmo da felicidade. Ou 128? 128? 126. Você vai ver ali o segredo, o que é uma pessoa feliz. Primeiro, uma pessoa feliz ali é o temor do Senhor. Temor do Senhor. Um homem feliz, a sua mulher é livre, é liberta na sua casa. Ela é frutífera na sua casa. Ela é uma pessoa que está sempre pronta. Ela é uma bênção especial naquela mulher. É ser um homem feliz. Ser feliz, felicidade, é ter os filhos ao redor da mesa. É felicidade. Felicidade é ver os filhos dos filhos dos filhos. É felicidade. 128. É ver a paz. Ver a paz. Saber da paz. Mas pastor, eu não estou tendo isso. Calma. De repente você semeou a verdaninha durante 20 anos, 30 anos, 50 anos. Calma. Tem que cortar essas ervas daninhas, passar veneno ainda para não nascer mais, e replantar, e a sementinha, e vai crescer. É todo um processo. Fala comigo, é todo um processo. É feliz. Então a palavra está nos dizendo hoje, com muita propriedade, sobre a questão de nós oferecermos a nossa vida a Deus. A nossa vida a Deus. Então nós temos uma mulher para concluir que vai nos ensinar. Normalmente eu não uso muitos textos, mas hoje eu estou usando. Aquela mulher que a Bíblia de Jesus contou, que eu gostaria de conhecer e ver no céu. Uma viúva que não tinha manutenção. Uma mulher solta. Uma mulher solta. Naquela época, as mulheres não tinham mesmo como se prover. Muitas até se suicidavam. Índias no nosso país, em determinadas tribos, se suicidam quando morrem os seus maridos, porque não tem mais como comer, como viver.
A vida era outra. Então esta mulher, esta viúva, ela temia a Deus. E Jesus estava ali no tempo que ela estava vivendo. No final da sua vida, ela teve o privilégio de Jesus estar observando ela. Olha só que coisa tremenda. Jesus observando ela. E a gente vai ver aqui um grande valor. 2 moedinhas valem muito mais. Por quê? Jesus olhou e falou: nossa, ela deu mais do que todo mundo. A sabedoria de Jesus está na proporcionalidade e na atitude que representa aquilo que nós cremos. Não adianta só falar. Não adianta só falar. Você não adianta chegar para o seu filho e falar: filhinha, não quero que você... Eu lembro uma vez que meu pai me chamou e falou assim: filhinho, eu não quero que você nunca roube, nunca desvirgine uma mulher, e ele começou a falar algumas coisas. Eu não era crente, meu pai também foi um homem espírita, mas eu olhava para ele quando ele falava. Eu era adolescente, eu tinha viajado com ela, e ele falava assim, estava me aconselhando com a maior boa intenção do seu coração, mas eu olhava para ele e pensava: digo lá, eu quero ser igual ao Senhor. Eu pensava: o Senhor que eu quero ser. Aquele carro bonito, na época meu pai tinha comprado uma Maverick. Poxa, tudo dá certo. Eu sabia já que ele tinha uma vida irregular. Falar é uma coisa, comunicar é bem diferente. A pessoa receber. Então, na vida com Deus também não adianta só falar, tem que agir. Então, essa mulher me ensina algumas coisas e eu vou passar rapidamente concluindo essa. Primeiro, não deu aquilo que sobrava. Olha só essa mulher, ela é igual Davi, ela tem uma visão diferente. Diz Jesus que as pessoas, irmãos do céu, vinham e desciam no gasofilácio. O gasofilácio é o que nós chamamos ali, mas ele era transparente, e ali de um feito de uma certa coisa que fazia muito barulho. Então aqueles grandes homens chegavam com aqueles sacos de dinheiro, mas era uma coisa assim, a religiosidade era tão forte que eles estavam fazendo uma demonstração ali, jogavam assim. Era um espetáculo o dia da oferta. Eles entendiam que quanto mais se dava, mais se recebia de Deus. Que não é mentira, é verdade, mas depende do tanto que você tem. É a proporcionalidade. E depende também da fé. Por que você está fazendo isso? Olha, esta mulher deu aquilo que iria lhe fazer falta. E ela não era uma pessoa assim, bondosa, não é bondosa não, ela era uma pessoa de fé. Outra coisa, ela deu todo o seu sustento. Ela deu algo que era vital à sua sobrevivência. Não tinha um supridor. Ela não se achou necessitada, não. Ela deu. Em terceiro lugar, ela sabia da importância do pouco que podia dar. Porque ela não se enganou, ela não reclamou, ela não cobiçou, ela simplesmente deu. O que quer dizer? Ela era fiel. E Deus poderia confiar na sua fidelidade. Isso aqui, queridos, é uma coisa tão interessante. Deus haveria de suprir. Jesus disse que ela deu mais. Deu mais. Que coisa maravilhosa. Ela deu mais por quê? Porque ela deu tudo o que ela possuía. A obra de Deus, ela exige de nós abnegação e visão.
A obra de Deus exige de nós não somente esta questão financeira, mas essa entrega. Nós tivemos uma reunião na quinta-feira, acredito que todos os casais vieram, mas foi uma reunião maravilhosa. Eu fiquei tão impressionado ali com os diáconos, a liderança dos diáconos, ali o jovem atlético, Rogério. No Japão, eu e você faria muito sucesso. Eles organizaram tudo aquilo ali. Eu fiquei pensando, nós estamos precisando deixar esse povo trabalhar para Jesus. Fala com o seu irmão, vamos trabalhar para Jesus? Cara, como é importante isso. Como a gente é limitado. Você sabia que a maior igreja do mundo, a igreja do Paul Ying-Shu, ela cresceu, ela era uma igreja média. Ela cresceu quando ele ficou doente. E ele não conseguia pregar, ele ficou muitos meses, quase um ano doente. Aí a sogra pegou as rédeas e dividiu. Ele ficou doido quando ele soube. Ela dividiu em grupos familiares, igreja funcionava e tudo. E de repente ele foi o segredo. A sogra dele, uma mulher simples, sem conhecimento e projeto. De repente a gente pensa que é a teologia ou é a capacidade que a pessoa tem como pastor, e é ele que tem que fazer as coisas. Todos nós temos que fazer, e não envolve só a questão de dízimo, é muito mais. Queridos, você não precisa temer os desconfortos, você não vai passar fome, não vai passar frio, pelo contrário, Deus vai realizar uma grande obra na sua vida. Quantos creem assim, digam amém, Jesus? Aleluia. Revise o seu coração, veja a sua fidelidade nas reuniões da igreja, a hora que você chega, veja a sua fidelidade como você trata as crianças, veja a sua fidelidade com o que você fala na sua casa, o que se expressa sobre liderança, porque toda palavra, mesmo que você tenha razão, que você fala mal de um presbítero, de um pastor, de uma esposa de pastor, isso aí incute dentro daquela criança um espírito de revolta que vai trazer malefícios àquela criança. Geralmente a gente conhece o que as pessoas falam em casa pelos filhos. É uma coisa impressionante. Eu tenho maturidade para entender essas coisas, isso não é barreira para mim não. Eu não me detenho nessas coisas, não tem conversa que me detenha, mas atrapalha a vida da pessoa. Como é importante, queridos, hoje nós vivemos um mundo de finanças. Eu te pergunto, por que não ser fiel no teu dízimo? Dízimo é dízimo, oferta é oferta, dízimo é dízimo, é 10%. Nós precisamos, igreja, nós precisamos de fidelidade nisso. Nós não precisamos ficar fazendo isso e aquilo. Se todos fôssemos fiéis exatamente na proporcionalidade que você dê, você não está dando mais e ninguém está correndo atrás do teu dinheiro. Fala com o seu irmão, ninguém está correndo atrás do teu dinheiro. Te incomoda falar isso, mas nós temos que falar. Talvez te incomode. Incomoda quem não é fiel. A pessoa não é fiel, ela não gosta. Mas quem é fiel, gosta, ele sente prazer. Não confie senão no Senhor. Eu creio numa obra extraordinária neste lugar. Você crê? Diga amém, Jesus. Nós temos aqui, eu tenho uma visão de potencialidade. Nós temos um potencial que está se agregando extraordinário, tanto de homens como de mulheres de liderança. A maioria dos nossos jovens, se não 99% dos nossos jovens estão cursando o terceiro grau. Nós temos aqui engenheiros, nós temos aqui advogados, nós temos aqui pessoas de muitas profissões, quando você vai tocando aqui, temos pessoas, empresários, nós temos pessoas de todos os tipos. Eu estou falando, nós temos líderes de segmentos aqui. Nós temos condição hoje de liderança, se nós formos fiéis. Saia de você mesmo, tira você mesmo, tira o seu eu. Deixa eu falar mais uma coisa, eu vou concluir. Eu estava lendo uns artigos que minha esposa quis que eu lesse, e ela está fazendo teologia, está terminando. Eu tenho que ficar lendo umas coisas que ela não tem tanta coisa para ler.
Mas só um artigo que ela quis escrever, ficou uma semana falando comigo, umas 10 vezes ao dia. Mulher, quando quer uma coisa, é duro, viu? Eu falei, vou ler. Eu comecei a ler o artigo que ela estava vendo, aí eu percebi que eu estava enganado. A gente tem que ouvir mais as mulheres. Viu, Valdir? Você está ouvindo a tua mulher? A gente tem que ouvir mais as mulheres, porque as mulheres têm uma sensibilidade tremenda. E ela mostrou um artigo da questão do desejo, a influência do desejo humano, que é recebida, isso cientificamente, um artigo de um psicoterapeuta, Freud. Quem? Freud. E dizendo que os seres inanimados, as coisas, plantas, coisas, elas são visitadas, seres humanos também, ele mesmo dizendo, por espíritos, e ele chama de almas. E o ser humano, ele tem a tendência de concentrar o seu desejo. Então ele quer, e ele busca forças só para fazer o seu desejo. Isso é maligno. Quando a Bíblia diz que o desejo de Deus deve ser o nosso desejo, e aí está a verdadeira felicidade. Entendeu? As nossas ambições, as nossas cobiças. Por isso que uma pessoa vai no feiticeiro, por isso que ela faz uma ação de como que chama? Aquelas coisas que fazem. Fala, Luiz. Um espaço, o que mais? Macumba, superstições, amarra isso, amarra aquilo. Ela busca nas coisas, e das forças que existem no universo, e as não sabem, as forças malignas, para cumprir o seu desejo. Eu quero isso. Muitas vezes a pessoa vem na igreja, queridos, e até pregadores que citam isso, que ela cumpra o seu desejo, quando não sabemos que através dos desejos de Deus, nossos mais verdadeiros e íntimos desejos, que são desconhecidos até por nós, Deus vai estabelecer e vamos ser felizes. Quantos aqui querem ser felizes? Digam amém, Jesus. Amém. Aleluia, vamos ficar em pé. O grande valor